Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 4, 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A tentação de Jesus no deserto é uma leitura muito clássica que todo ano nós ouvimos. E nessa leitura, nessa passagem, nesse momento da vida de Jesus, nós percebemos aí as três grandes tentações do mundo que continuam a interagir conosco, a tentar nos perder em todos os tempos, que é o prazer, o poder e a riqueza, né? O prazer aqui representado pela própria fome que Jesus tinha, e o diabo vem tentá-lo por essa fome, para que ele exerça o seu poder, a sua autoridade, transformando pedra em pães, né? Depois, o poder representado pela tentação, que o diabo sugere a Jesus que possa se lançar de uma altura, se expor ao perigo, que Deus vai protegê-lo. E o terceiro, né, o diabo oferecendo aí todas as riquezas do mundo a Jesus. Então, lembrando que esse diálogo também do maligno com Jesus aí é semelhante, é um paralelo, né, daquele diálogo da serpente com Eva no paraíso, em que a serpente ilude Eva e Eva se deixa levar pela palavra, né? E ao invés de ser fiel àquilo que Deus propôs, àquilo que Deus tinha falado, ela simplesmente acaba se deixando enganar, e junto com ela Adão também se deixa enganar pela serpente e pelo diálogo. E aqui Jesus nos mostra que pelo conhecimento da palavra de Deus, pela intimidade com Deus, pela amizade com Deus, né? Por esse vínculo não digamos perfeito, né, mas por essa proximidade com Deus, ele se torna obediente e usa da própria palavra de Deus para repelir o maligno, né? Então, confia em Deus e desvia-se do caminho errado, né, eliminando aí todas as tentativas, todos os argumentos do maligno. Isso nos mostra muito, né, para um tempo quaresmal, para um tempo de conversão, para qualquer tempo da nossa vida, para nós mantermos essa relação, essa intimidade, essa amizade com Deus, essa harmonia com Deus. E quando a gente mantém tudo isso, a gente se mantém fiel à sua palavra e também consegue ter uma vida harmoniosa. Quando nós conseguimos respeitar a palavra de Deus, nós temos uma vida digna, uma vida saudável, uma vida santa, né? A santidade não é só aquelas coisas espirituais inatingíveis para nós. A santidade é uma vida completa, regrada, equilibrada, saudável e harmoniosa com todas as coisas, com todos os aspectos. Então, ele nos ensina através dessa palavra essas três coisas e nos ensina em cima disso tudo essa questão. A intimidade com Deus, o conhecimento da palavra de Deus nos leva a ter essa vida afastada do mal. E aí nós vamos construindo ao redor de nós toda aí uma aura de, vamos colocar assim, energia positiva, né? Uma, uma aura do bem, né? As pessoas se aproximam da gente e se sentem bem, porque a gente está em comunhão com Deus, está com uma vida equilibrada, está em harmonia com todos
os bens criados, com toda a natureza, com todas as pessoas, porque está em Deus. Então Jesus nos mostra muito isso e nos orienta, né, para que a gente se fortaleça sempre, então, na escuta da palavra, na oração, e isso vai culminar numa vida então solidária, numa vida respeitosa, numa vida de comunhão com as pessoas, numa vida fraterna e numa vida que colhe os frutos da intimidade e do relacionamento com Deus. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.